você, Senhor amado. Com um vaso nas mãos do oleiro, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Santo é o seu nome, bendito é o nosso Deus. Você que está chegando agora, você que está conectando conosco, é bem-vindo à nossa live. Estaremos estudando a palavra do Senhor, uma palavra de meditação, uma palavra de reflexão. Sabemos que a caminhada é longa, mas o Senhor está conosco. A sua promessa é que Ele sempre estaria conosco até os confins dos tempos, até o último momento do homem na terra. E na eternidade o Senhor estará conosco. Estaremos com Ele para sempre. Então somos gratos ao nosso bom Deus porque tem cuidado de nós, tem escutado a oração da sua igreja. A igreja do Senhor tem clamado, tem se curvado diante dEle, tem orado incessantemente, pedindo que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, estenda as suas mãos poderosas, faça justiça. Que a palavra do Senhor nos ensina a buscar o seu reino e a sua justiça. Estamos clamando ao Senhor, que o Senhor traga justiça, que o Senhor faça justiça e que nossas vidas possam ser instrumentos de bênção nas suas mãos. Que o Senhor visite o teu lar, a tua família, que o Senhor visite os teus filhos, os teus parentes, os teus amigos. Sabemos que o nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente, está em todos os lugares. A palavra do Senhor diz que seus olhos são como chamas de fogo, contemplando todas as coisas que acontecem neste mundo. Nada fica oculto aos olhos do nosso Deus, nada passa despercebido diante do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece as intenções do coração, o Senhor conhece os desígnios dos nossos pensamentos. O Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, a sua onipresença, onisciência, está sempre em ação. Por isso somos gratos ao nosso bom Deus, porque tem cuidado de nós. A sua fidelidade tem nos acompanhado. Somos gratos ao nosso bom Deus. Bem, já são 8h05. Temos 1 hora apenas de live, ou menos que isso. Então, você que está chegando agora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao teu coração. Então, nós estaremos meditando sobre uma resposta dada a uma pergunta. A pergunta é: por que precisamos congregar? Por que precisamos ir à igreja? Por que precisamos? Lá em Hebreus fala que então devemos deixar de congregar. Mas por quê? Qual o benefício? Hoje, com essa pandemia, nós, de repente, encontramos pessoas que acreditam que não há essa necessidade de nos reunirmos no templo, na casa do Senhor. Mas eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre esse assunto.
assunto numa passagem bíblica, num acontecimento que está registrado no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. E nós vamos estar lendo aqui no capítulo 18 de Jeremias, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então, estaremos orando, estaremos conversando com o nosso bom Deus nesse momento, porque é o seu Espírito que nos capacita, é o seu Espírito que nos orienta, é o seu Espírito que nos revela, é o seu Espírito que traz a unção. Tudo é o Espírito do Senhor. Então, estaremos orando, conversando com o nosso bom Deus. Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Somos gratos a Ti, Senhor, porque chegamos até este momento com a pé enxuto, atravessando, Senhor, seguro nas Tuas mãos, confiando que Tu estás conosco, crendo, Senhor, que a Tua palavra é uma palavra real e fiel, crendo, Senhor, que Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que Tu és o Deus eterno, crendo, Senhor, que Tu és aquele que ama a Tua igreja, que ama Teu povo, que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor, às nossas orações, crendo, Senhor, no agir do Teu Espírito Santo, crendo, Senhor, no mover do Teu Espírito nas nossas vidas, crendo, Deus, em Ti. Obrigada, Senhor, porque esta oportunidade é concedida por Ti, Senhor. Que esta palavra alcance vidas, fale aos corações, traga, Senhor, o Deus querido, esperança, traga, Senhor, renovo, traga, ó Deus, conforto, consolo, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra, Senhor, muda caminhos, a Tua palavra muda indivíduos, muda pessoas, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é a palavra santa do nosso Deus Pai. Obrigada, meu Senhor, por este momento, que o Teu Espírito possa visitar cada um, Senhor, oh Deus, que acessar este vídeo, que acessar, Senhor, esta mensagem, que o Teu Espírito Santo fale profundamente, que ele alcance vidas, Senhor, onde as palavras em si não alcançarão, mas que o Teu Espírito alcance, Senhor, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Obrigada, Deus, por esta oportunidade, em um nome santo, maravilhoso e glorioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso, lá no YouTube, na nossa página, lá no YouTube, se inscreva, nos ajude, nós precisamos alcançar um número X de pessoas, os irmãos sabem, divulguem para que nós venhamos alcançar, para que assim possa ser passado ao vivo, sem corte, sem nada, né? Então, colabore conosco, dê um ok, que Deus abençoe a tua vida de forma maravilhosa, poderosa e gloriosa. Amados, como eu falei logo no início, a respeito da pergunta que foi feita, nós vamos usar um texto aqui de Jeremias, capítulo 18, é uma palavra bem conhecida, um texto muitas vezes cantado, um texto muito pregado nas nossas igrejas, e é um texto que se renova, uma palavra renovada, todas as vezes que se prega, o Senhor sempre toca de forma diferente, diferenciada, e assim se multiplica de uma forma gloriosa a graça do Senhor. E nós estaremos respondendo essa pergunta com este texto, Jeremias capítulo 18. Né? Nós vimos aí, Jeremias,
ele recebe do Senhor uma orientação, ele recebe do Senhor uma ordem, e a ordem do Senhor ao profeta Jeremias é que ele fosse até a casa, ou ele descesse à casa do oleiro e lá ouvisse as palavras que o Senhor tinha para ele. O Senhor tinha uma instrução a dar ao profeta a respeito dos habitantes de Judá, dos habitantes de Jerusalém. Então o Senhor ia usar a vida daquele profeta dessa forma. Então ele vai até a casa e diz o versículo 3 assim: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Aí, ele vendo aquela cena toda, o Senhor começa então a trazer a palavra, né? E a palavra do Senhor começa para Isaías com uma pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então, a pergunta, e assim o Senhor vai trazer uma rica instrução e uma realidade daquele povo, do coração daquele povo. Bem, a pergunta para nós foi: por que precisamos ir à igreja? Por que temos que ir à casa, à igreja? Porque se faz necessário, às vezes está tão bom, continue dando os estudos, fazendo a live, né? O culto não precisa continuar fazendo e nós assistiremos de casa mesmo. Então, eu disse que ia responder com esse texto 18. Primeiro, nós vamos ver que esse texto que nós lemos, o Jeremias 18, né, até aqui 19, aí nós vamos entender que o Senhor pede para que aquele profeta desça até a casa do oleiro. Nós vamos tirar desse texto 4 lições. A primeira lição que nós vamos tirar é justamente com uma pergunta: aonde era a casa do oleiro? Ele desce à casa do oleiro, diz a palavra do Senhor. Então ele diz: põe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. E ele prontamente obedeceu, desceu e foi à casa do oleiro. Então, o Senhor traz essa ilustração para ensinar. E nós vamos tirar essas 4 lições para nós, nos dias de hoje, para nós que somos do período da graça, da dispensação da graça do Senhor. Então, aonde era a casa do oleiro? Trazendo para os nossos dias, a casa do oleiro é a igreja. A igreja é a casa do oleiro. Nós vamos entender, certo? O que é a igreja? A igreja é a soma, é o ajuntamento de pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo e foram batizadas no seu nome, carregando a mesma fé, guardando o mesmo depósito, lutando pela mesma bandeira do Evangelho. Essa é a igreja é corpo vivo, organismo vivo. Jesus diz que ele é a cabeça desse corpo, desse organismo. Então, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então, a casa do oleiro para nós é a igreja. Então, a igreja nos nossos dias é a casa do oleiro. Então, nós vamos tirar essas lições para nós. E isso falando de forma espiritualmente, tendo um olhar divino, um olhar espiritual sobre essa casa do oleiro. Então, nós vimos que ela é a igreja. Por quê? Porque é na igreja que o Senhor trabalha as nossas vidas. Você sabia disso? Eu posso orar sozinha, posso jejuar, posso fazer um montão de coisas individualmente. Mas o Senhor trabalha não somente na individualidade, mas Ele trabalha na coletividade. Tanto que quando os discípulos
foram orientados pelo Senhor lá em Atos a ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Ele poderia dizer para os seus discípulos, cada um fique na sua casa, que o Espírito Santo vai descer para revestir cada um de vocês na casa de vocês com poder. Mas não foi isso que o Senhor disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então todos foram para o cenáculo, se reuniram e ali buscavam a face do Senhor em oração, porque é na igreja que o Senhor trabalha as nossas vidas. Então, é na igreja que nós somos restaurados, é na igreja que nós somos renovados, é na igreja que há quebrantamento, é na igreja que ocorre a cura para as nossas feridas. Então, é na igreja a necessidade de nós irmos nos reunir na igreja, na coletividade, para que Deus ali, o Senhor ordena a sua bênção. Aonde? Na igreja, aonde o corpo está reunido, aonde o corpo está unido, aonde o corpo está junto. Então, ali, a igreja, então ela simboliza a casa do oleiro. Ali, assim como ele via o vaso nas mãos do oleiro sendo quebrado e feito de novo, assim o Senhor faz conosco, nessa comunidade santa, nessa comunidade separada, nessa comunidade que tem que ser revestida de poder. Lá na igreja, que é a casa do oleiro, nós somos construídos a cada reunião, seja reunião de oração, seja reunião de estudo, seja reunião de louvor e adoração, seja reunião, quando nós nos reunimos, é ali que nós somos construídos pelo Santo Espírito do Senhor. É o lugar onde Deus fala conosco, é o lugar da palavra de Deus. Então ali é a casa do oleiro. Precisamos estar na casa do oleiro. Eu estou respondendo uma pergunta. Se algum irmão entrando agora, então nós estamos respondendo uma pergunta da necessidade que nós temos de nos reunir em um lugar chamado templo ou igreja, né? Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ele é o agente de tudo isso. Ele habita em nós. E quando nós juntos estamos, ele trabalha de uma forma coletiva a nossa unidade. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele diz o seguinte: Pai, que eles sejam um, para, assim como nós somos um, Jesus falando com o Pai, Jesus orando, para que o mundo saiba que tu me enviaste ao mundo. Ora, se não houvesse a necessidade de nós nos reunirmos, por que o Senhor diria para que sejamos um? Se não houvesse essa necessidade de estarmos juntos, cada um andando por si, né? Eu ando pelo meu jeito, cada um andando por si, nem se falando, né? Nem se comunicando, cada um seguindo. Não estou seguindo a Jesus, aleluia, glória a Deus, do meu jeito, né? Então, se nós não tivéssemos recebido do Senhor esta orientação para que eles sejam um, que eles possam estar juntos, né, unidos, né, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, há essa demonstração, né, da presença do Espírito, no sentido que quando a igreja está reunida, é ali que vai surgir a unidade. Como é que eu posso ser um com meu irmão se eu não estiver junto dele, com as minhas diferenças, ele com as diferenças dele? Mas quando nós nos unimos, o Espírito do Senhor trabalha em nós. Estamos na casa do oleiro, trabalha e somos um no Senhor. Na mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, Espírito Santo de Deus, para anunciar este Evangelho, para dizer
O pouco tempo que nós temos, irmãos, é para dizer que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo voltará. Porque o Senhor vai tirar a sua igreja da terra, do jeito que caminha essa humanidade, do jeito que está aí, o Senhor vai dar um tempo ainda, preparando, mas as coisas estão afunilando, cada vez ficando mais justa, mais difícil, e a igreja do Senhor vai rompendo isso em unidade, em oração, levantando o estandarte do Evangelho, o estandarte da paz, da unidade, juntos, e o mundo saberá que é uma igreja viva, uma igreja que serve ao Senhor, que é uma carta aberta de Cristo, é uma mensagem de Deus, que nós somos essa mensagem do Senhor. Para que quando a igreja for tirada da terra, amados, eles sintam a diferença, eles fiquem cientes do que havia um povo que clamava, que orava e que Deus levou para si, e que quem ficar na terra vai sofrer o forte governo do anticristo. Nós estamos cheios de exemplos no decorrer da história da humanidade. Então, nós vemos aí o segundo ponto, esse lugar que é a casa do oleiro, que nós somos o vaso. Nós vimos que alguns vasos quebraram depois de pronto, ele estava fazendo e quebrou. Quando o Senhor muitas vezes está nos construindo com essa nova identidade, muitas vezes, por que quebramos? Primeiro, porque às vezes estamos fragilizados de algum acontecimento na nossa vida, alguma decepção, alguma desilusão, algumas decisões erradas que não foram feitas na orientação do Espírito do Senhor, que não foram buscadas no altar do Senhor. Mas o Espírito do Senhor, ele trabalha, por isso que ele é o artesão. Ele vai fazendo novo, justamente para que o oleiro, para que o vaso seja restaurado, seja um novo vaso, seja um vaso para a honra do Senhor. E também nós vemos aí, porque muitas vezes o vaso trinca, como trincou ali, porque muitas vezes, primeiro, pela nossa fragilidade. Segundo, porque o Senhor nos prova. O Senhor é aquele que nos prova. Então, muitas vezes, o Senhor é quem quebra esse vaso que somos nós. Porque precisamos de correção. Precisamos reparar algumas arestas, alguns espinhos que temos em nós. A gente pode ver o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei, mas levou de 13 a 15 anos para assumir o trono. Por quê? Ele não era o homem segundo o coração de Deus. Ele não era o homem que estava sobre ele, a unção foi derramada, o óleo da unção sobre ele. Ele já não era do Senhor, não era escolhido. Saul não tinha sido rejeitado por Deus. Ora, Davi era o escolhido e Saul era o rejeitado. Mas você vê que não foi de imediato. Ainda levou os 15 anos aí para que ele assumisse, porque Deus precisava trabalhar Davi. A mesma coisa José. Quando nós olhamos a vida de José, a gente faz assim, mas ele sonhou. Aí quando a gente olha assim, tem gente que diz assim, ele dormiu escravo, acordou governador. Não, peraí, entre dormir escravo, acordar governador, passavam-se 13 anos. Então não é assim um toque mágico. As coisas de Deus não são um toque mágico. Tem tempo, o Senhor quer trabalhar, precisa aperfeiçoar, precisa quebrantar, o Senhor quer agir na nossa vida. Mas nós precisamos ser trabalhados. Então, muitas vezes, quem nos quebra é o Senhor. Há vasos, o Senhor nos quebra, nos prova. Para quê? Por que o Senhor nos prova? Para sermos aprovados, para a sua obra, para a glória do seu nome, para testificar do seu poder, para podermos ser cheios do seu Espírito Santo, para fazermos as obras
que ele diz que faríamos. Então, nós muitas vezes estamos fragilizados porque precisamos que o Senhor nos quebre e faça essa correção nas nossas vidas. Às vezes somos rebeldes, irmãos. Colocamos nossas vidas nas mãos do oleiro. Minha vida está nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu escuto isso? Mas desde que o Senhor faça aquilo que eu quero que seja feito. A minha vida está nas mãos de Deus. Desde que Ele haja da forma que eu quero, no tempo que eu quero, do modo que eu quero. Então, o Senhor vai, pega esse vaso e quebra. E começa, peraí, você ainda não está pronto. Não é assim. É isso que o Senhor mostra para Jeremias em relação à casa de Israel. Então, ele diz para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não posso eu fazer? E eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, trazendo para nós, o Senhor diz assim como o barro estava nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. Assim a igreja do Senhor está nas mãos do Senhor. Porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe a melhor maneira das realizações. O Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Diz a sua palavra que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Só que nós não entendemos, porque somos rebeldes, que nem Israel, que ele diz, ó casa rebelde, né? Casa rebelde, casa de Israel. Então, muitas vezes nós somos rebeldes, colocamos sim nossa vida no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, mas desde que estraga tudo, irmãos. Faz com que nós venhamos atrasar a ação de Deus nas nossas vidas. Venhamos fazer com que Deus não haja ou impeça. Na verdade, eu gosto mais da palavra atrasar. Atrasamos, porque queremos, às vezes, ajudar a Deus, porque não confiamos o suficiente nele, porque não damos uma de Sara. O que é que Sara fez? Sara, não, vou dar uma mãozinha para Deus. Olha, Abraão, já que Deus ainda não cumpriu a promessa, e eu acho muito difícil ele cumprir, vamos ajudar Deus? Toma Agar, minha serva, e tem um filho por mim. Esse será o herdeiro. Então, às vezes, nós queremos dar uma ajuda para Deus e criamos um problema seríssimo na nossa caminhada. E depois queremos que Deus corrija aquilo. Foi o que aconteceu com Abraão. Teve o filho, Ismael, e esse menino Ismael está aí o problema até hoje. Você olha aí, né, a perseguição, a luta, a briga entre Israel e Ismael é grande. Então, às vezes nós agimos em estado de rebeldia. Então, precisamos tomar posicionamento. Então, existem situações na nossa vida que precisam ser revistas, revisadas, para que o Senhor possa moldar a nossa vida do jeito que Ele quer, da forma que Ele deseja, do jeito que Ele planejou, porque Ele sabe, Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que é o melhor para ti, o que é o melhor para mim. E isso nós não podemos questionar com Deus, não devemos questionar com o Senhor, ou questionar Deus por causa disso. A terceira lição que nós tiramos dentro desse texto aí, nós somos vasos. A palavra do Senhor diz que nós somos vasos. Mas somos vasos para quê? Para sermos cheios da glória, cheios da graça, cheios do poder, cheios das virtudes do Espírito Santo. Então nós somos vaso novo para essa finalidade, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Então, o Senhor nos faz um novo vaso para que haja o quê?
enchimento, né? Esse enchimento para que haja o quê? Para sermos plenos de Deus. Paulo fala isso lá em Efésios, né? Para que alcancemos a plenitude de Deus. Precisamos sermos vaso novo. É isso que Deus quer para ti e para mim. Que sejamos plenos de Deus, né? Chegamos a ser cheios de Deus, a ser cheios do Espírito do Senhor, para viver constantemente ou continuamente cheios do Espírito Santo, ser cheios das coisas do alto. A nossa identidade celestial, ela tem que ser real, não tem que ser apenas, como é que a gente pode dizer, apenas literária. A nossa identidade, ela tem que ser real. Eu sou do Senhor, nós somos do Senhor. Então eu tenho que ter isso firme, certo, na minha mente, na minha consciência. Eu preciso ter uma consciência que eu sou do Senhor, que você é de Deus. Você precisa ter essa consciência. Que nós estamos no mundo, mas não somos dele. Que nós pertencemos ao reino da luz. Fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Nós somos agora da luz, nós somos agora da paz, nós somos agora do bem. Antes era o inverso. E eu preciso ter consciência disso. Eu tenho que estar cheio das coisas do alto. Eu preciso estar pensando nas coisas do alto, nas coisas celestiais, nas coisas divinas. Isso é mistério. Isso é mistério. O que é mistério? Às vezes a gente fica assim, mistério de Deus. Mistério é isso. É quando Deus traz aquilo que a gente pensa assim, nós nunca vamos alcançar isso. E o Senhor traz para nós. Na sua misericórdia, graça, bondade. Pense nisso. Que coisa maravilhosa. Então nós somos vasos para sermos cheios do Senhor, sermos cheios da sua graça. Precisamos ser vasos de bênção, ou de bênçãos para muitos, para as demais pessoas. O Senhor me faz novo vaso, como ele diz, posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Sim, o Senhor pode, com o propósito de sermos bênção para as pessoas. E qual é a maior bênção que eu posso ser para alguém? É falando a verdade de Cristo, é anunciando o Evangelho da paz. É trazendo a esperança para as pessoas que estão desesperançosas. As pessoas que perderam a confiança em Deus. Dizendo, mostrando através do meu testemunho, através da minha fé, da minha convicção, que é um Deus no céu poderoso, eterno, que age através do seu Espírito Santo que está na terra, caminhando com a igreja, guardando a igreja, revestindo a igreja de poder, o qual eu faço parte dessa igreja. Precisamos mostrar para as pessoas a nossa convicção, a nossa certeza, a nossa confiança nesse Deus. O mundo pode desabar aí fora. As trevas tentar tomar conta de tudo. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu poderoso e eterno, olhando para a igreja, caminhando com a igreja, guardando a igreja. Apesar de muitas vezes não entendermos, porque tantos cristãos são perseguidos lá no Oriente, ou às vezes mesmo aqui na América do Sul, ou como estão planejando aqui na nossa terra. Por quê? É porque é uma luta, irmãos, é uma guerra espiritual. É a luta, o poder das trevas, lutando contra a luz de Cristo. Mas enquanto a igreja estiver na terra, a luz do Senhor brilhará. E essa responsabilidade é minha e a sua. Por quê? Porque o Senhor fez de nós vasos novos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Para sermos cheios da sua graça.
para sermos cheios da virtude do Senhor, para sermos cheios do poder de Deus, da autoridade que vem do céu. Para isso o Senhor nos fez vasos novos. Eu e você. Brilhando neste mundo de trevas, anunciando que Jesus está voltando. Quarto, a quarta lição que nós tiramos aqui. Nós vimos que a casa do oleiro é a igreja do Senhor. Vimos que o Espírito Santo do Senhor é o artesão. Vimos que somos vasos novos para sermos cheios do Espírito, para sermos cheios da graça e sermos cheios do poder do Senhor. E o quarto é a igreja do Senhor, a casa do oleiro, é lugar de oportunidades. É um lugar de oportunidades. É lugar de arrependimento. Olha só que coisa maravilhosa. Lugar de retratação. Se preciso me arrepender, eu ouço a palavra do Senhor. Né? Vou com meu coração aberto, vou com meu coração contrito, vou à casa do Senhor, vou à casa do oleiro. Chego lá, quem está lá? Né? O oleiro está lá. O artesão está lá para fazer a obra. Me quebranto, fiz as coisas erradas, me arrependo. Peço ao Senhor que me ajude na correção. Que coisa maravilhosa. Então, lugar de oportunidade. Se for necessário, preciso arrependimento, eu preciso reavaliar ou avaliar as minhas decisões, a minha posição, primeiro diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo. Eu não posso ser uma coisa diante de Deus, uma coisa na igreja, uma coisa no mundo. Não, eu sou diante de Deus, eu preciso ser transparente, eu preciso ser, né? Eu preciso ser de Deus. E se eu for de Deus, na presença dele, na presença da igreja, na presença e no mundo, quando eu estiver caminhando, amados. Então, é lugar de oportunidade. A gente pode ver aqui no versículo 10, ele diz assim: se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então o Senhor diz que trará juízo se o povo não se consertar, se a nação não se converter da maldade que, né, o Senhor trará sobre ele. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando, eu estou o quê? Forjando mal, ou trazendo mal, e formo um plano contra vós. Então eu vou trazendo um plano contra vocês. Aí ele diz: convertei-vos. O Senhor é tão bom, Deus é tão misericordioso, que ele dá uma outra oportunidade, ou ele dá uma oportunidade a Judá. Ele diz: convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos, as vossas ações. Então o Senhor dizendo para eles: há oportunidade, eu dou uma oportunidade para vocês de arrependimento, eu dou oportunidade de vocês refazer o caminho de vocês, eu dou oportunidade de vocês reavaliarem o que vocês estão, as decisões tomadas por vocês. Então, amados, a casa do oleiro é casa de oportunidades, a casa do Senhor. Por isso que muitas vezes não entendemos, né? Porque a igreja gosta de se unir, porque a igreja gosta de estar junto, porque o povo gosta de congregar, né? A gente vê aí na internet, às vezes, eu recebi até um recente que dizia assim: se você já foi num desses lugares, aí mostra banco, supermercado, trabalho, se você corre na rua, se você vai... Aí enumera assim umas 10 pontos. Aí se Deus te guardou em todos esses lugares, pense, Deus não te guardará indo à igreja? Eu recebi isso, achei muito interessante, né? Então é isso, irmãos. Porque nós gostamos de estar juntos, unidos, cantando, louvando, claro.
hoje em dia, seguindo todo o protocolo deixado, anunciado pelo nosso governo, para que assim possamos estar dentro daquilo que está estabelecido, para não sermos contra, né? Sermos pego contra, mas obedecendo. Mas nós temos essa liberdade para nos reunir. Claro, não são todos, porque criança não pode e ainda terceira idade não pode. Mas estamos lá. Quem está sadio, luvas, máscara, álcool gel, termômetro, higienização dos pés, e assim vai, e nós vamos participando, estando na presença do Senhor. Então, amado, a casa do oleiro, que hoje é a igreja do Senhor, é a casa é um lugar de oportunidade, lugar de arrependimento, lugar de retratação. É um lugar que o Senhor reservou para falar contigo, comigo, né? Então vamos observar, vamos estar atentos, e quando nós lemos aqui o versículo 18, nós vamos ver o que o povo, depois que o Senhor instrui tudo, o Senhor avisa para o profeta, né? O que vai acontecer. E o Senhor diz para o profeta que eles vão forjar projetos contra Jeremias. Porquanto, versículo 18, capítulo 18. Porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem ao conselho, ao sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, viremos com a língua e não atendamos nenhuma das suas palavras. Quer dizer, eles se rebelando, mesmo o Senhor instruindo, mesmo o Senhor trazendo toda a oportunidade para o povo se arrepender, para que Deus não trouxesse o juízo sobre eles, eles procedem dessa forma, iriam proceder desta forma. Aí Jeremias diz: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Então, é isso. Quantas vezes, amado, o Senhor nos instrui, o Senhor fala conosco, e o Senhor tem falado ultimamente com a sua igreja, seja com os fatos que estão aí, com a sua palavra, com a palavra de profecia, através dos louvores, através do avivamento e despertar da igreja. O Senhor está falando com muitos de nós, e nós estamos rebeldes, querendo que não vamos dar ouvido ao que a pastora fala, ou que os pastores falam, não vamos dar ouvido ao Espírito de Deus, não vamos dar ouvido à voz do Senhor, né? Então, não queremos saber o que é que Deus tem para nós não queremos saber disso. Então, continuam rebeldes. Essas pessoas será trazido o juízo, assim como o Senhor disse aqui no versículos anteriores, que eu já li para os irmãos. Então, vamos estar atentos sobre essa passagem. Então, espero ter respondido a sua pergunta, meu amado irmão. Por que temos que nos congregar? Porque é tão importante, né? A pergunta vai: por que é tão importante nós nos congregarmos? Justamente por isso. Primeiro, que a casa, né, que nós vimos aí, a primeira lição, a igreja é a casa do oleiro. É lá que o Senhor começa a trabalhar em nós. O agente, o artesão é o Espírito Santo. Terceiro, nós vimos aí que nós somos cheios, somos vasos para sermos cheios da graça, do poder e da virtude. E por último, lá é um lugar de oportunidade para retratamento, para arrependimento e para avaliarmos a nossa situação, a nossa relação com o nosso Deus. Como está a nossa identidade com o nosso oleiro? Como está? Como vaso? Como eu estou diante do Senhor? Estou cheia? Estou vazia? Estou trincado? Estou quebrado? Como estou como vaso diante do meu Senhor? Era essa palavra. Espero ter respondido essa pergunta, meu amado irmão, e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Quero lembrar aos irmãos que amanhã é dia de jejum. Quarta-feira é o nosso jejum, estaremos jejuando pela parte da manhã. Quem não puder de manhã, puder jejuar à tarde, jejue à tarde. Mas vamos tirar um período aí para jejuar, vamos clamar
pelo Brasil, vamos clamar pelos nossos irmãos. Os irmãos sabem que ontem nós perdemos, na verdade não foi ontem, foi domingo, nós perdemos o pastor Nativo. O pastor Nativo é um dos pastores mais antigos da região central, abriu muitas igrejas aqui, nos apoiou muito ali no Jardim Ingá, muito. Às vezes eu não tinha com quem desabafar, conversava com ele ficava me ouvindo, me aconselhando a respeito daquela obra, e sempre ia lá com a gente. Quando nós precisamos, ele formou um mutirão, levou para nos ajudar ali, para construir os muros da igreja do Jardim Ingá, para reformar a própria igreja, para reformar lá a casa, uma casinha que tinha lá, que ele chamava Casa Pastoral. Ele sempre foi fazendo isso, nos ajudando, nos apoiando, e fiz com ele várias viagens missionárias. Tivemos oportunidade ali em Manaus, viajamos para fazer a obra. Então, um homem de Deus, um homem de Deus, um homem muito simples, um homem com um coração na obra de Deus, e ele partiu. Partiu. Muitos estão dizendo que foi de Covid, mas outros estão dizendo que não foi. Não me interessa do que foi ou não foi. Eu sei que ele partiu, e partiu para um lugar melhor, para a glória do Senhor. Nós sabemos que a família sofre, os amigos sofrem, a igreja que ele pastoreava está bem abatida, triste. Vamos orar pelos nossos irmãos que ficaram, porque aqueles que estão com o Senhor, irmãos, estão num lugar melhor, nem se compara com o que nós vivemos aqui na terra. Às vezes dá vontade de ir para lá, irmãos, mas Deus sabe o tempo. E temos também uma pastora nossa também de Palmas, de Tocantins, que agora está com Covid. Que Deus tenha misericórdia. Tem um pastor aqui da Ceilândia também, acho que é Ceilândia, Candaguá, não lembro. Ele está também. Vamos estar orando para que Deus, na sua infinita misericórdia, alcance essas vidas, fazendo que o seu propósito, a sua vontade prevaleça, que quando o Senhor quer, irmãos, ele ressuscita até defunto, até morreu, o Senhor quer que viva, ele vai viver. Se não quiser, o Senhor não tem esses planos, o Senhor sabe o que é o melhor. Deus sabe o que faz, irmão, Deus sabe o que faz. Às vezes nós não entendemos, ficamos tristes porque somos humanos, somos finitos. Gostaríamos que as pessoas não morressem, essa é a verdade, Gostaríamos que as pessoas ficassem com a gente, mas as pessoas partem, as pessoas vão, somos mortais mesmo, mas Deus está no comando de tudo, e a maior certeza e felicidade, alegria nossa é saber que nós estaremos com Jesus, e nós vamos encontrar esses irmãos, vamos encontrar todos eles, se Deus quiser, e estaremos juntos, celebrando a grande vitória, a vitória da igreja, quando ela subir triunfante para o céu, para a glória de Deus.